Jonatas foi o príncipe de Israel, filho do rei Saul, e sua trajetória registrada na Torá ficou amplamente conhecida pela forte aliança de amizade com Davi. Mesmo enfrentando a perseguição imposta por Saul, seu próprio pai, Jonatas demonstrou lealdade inabalável a Davi. Neste vídeo, você compreenderá melhor o que a Torá revela sobre quem foi Jonatas. Mas antes, se ainda não faz parte do nosso canal, inscreva-se agora e ative todas as notificações para acompanhar cada novo estudo sobre as Escrituras. O nome Jonatas carrega um significado profundo: o Eterno concedeu. Esse nome, aliás, aparece diversas vezes ao longo do Antigo Testamento, sendo associado a pelo menos 15 personagens diferentes. Como primogênito do rei Saul, Jonatas era o herdeiro natural do trono de Israel. Sua mãe era Ainoã, e entre seus irmãos estavam Abinadab, Malquizua, Esbozete, Merabe e Mical, sendo esta última dada como esposa a Davi. Além deles, Jonatas tinha ao menos outros 2 irmãos, Armone e Mefibosete, filhos de uma concubina de seu pai. Ele também teve um filho, que recebeu o mesmo nome de Mefibosete, e que ficou aleijado ainda na infância. Quando Jonatas faleceu, seu filho tinha apenas 5 anos e foi levado para Lodebar, onde cresceu até que Davi, honrando um pacto feito com Jonatas, lhe concedeu os bens que pertenciam a Saul e o integrou à corte de Israel. Jonatas também se destacou como um guerreiro formidável. Após a grande vitória de Saul sobre os amonitas, o exército israelita foi dividido em 2 unidades, e Jonatas recebeu o comando de uma delas. Em meio a esse cenário, ele surge nas Escrituras como um líder vitorioso, tendo conquistado um posto estratégico dos inimigos. Em um ato de extrema bravura, ele eliminou um comandante filisteu, desencadeando uma reação que favoreceu Israel. O relato preservado no primeiro livro de Samuel, especialmente no capítulo 14, ressalta a coragem e a habilidade de Jonatas no campo de batalha. Ele e apenas seu escudeiro foram capazes de derrotar um destacamento inteiro de filisteus, um feito que demonstrava não apenas seu talento militar, mas também sua confiança na proteção do Eterno. No entanto, sua vida esteve por um fio devido a um voto de jejum imposto por Saul, do qual Jonatas não tinha conhecimento. Ao quebrar essa determinação, seu próprio pai quis condená-lo à morte. No entanto, os israelitas intervieram e impediram que Jonatas fosse punido, o que deixou evidente para o povo que o verdadeiro causador dos problemas em Israel era Saul e não seu filho. Mais tarde, sua bravura foi novamente reconhecida na comovente lamentação de Davi após sua morte, um testemunho da importância de Jonatas não apenas como guerreiro, mas também como um homem de caráter exemplar. Sua trajetória nas Escrituras revela uma personalidade marcante, pautada pela lealdade, pela coragem e por um profundo senso de justiça. Sua sabedoria e discernimento se refletiam em suas decisões estratégicas e em sua coragem no campo de batalha. Seu comportamento inspirava os soldados de Israel, tornando-se também um excelente instrutor em táticas militares. Sua capacidade analítica ao tomar decisões sempre se baseava em princípios de justiça e integridade, o que frequentemente o colocava em conflito com a impulsividade e a falta de controle de seu pai. Em diversas ocasiões, Jonatas tentou promover uma reconciliação entre Saul e Davi, e mesmo em meio a um ambiente tenso e perigoso, manteve sua lealdade tanto a seu amigo quanto a seu pai, acompanhando-o até os momentos finais de sua vida. Um aspecto fundamental da história de Jonatas foi sua amizade inabalável com Davi. Os dois desenvolveram um vínculo profundo e sincero, a ponto de Jonatas amar Davi como a si mesmo. A Torá registra que eles selaram um pacto de irmandade logo após Davi derrotar o gigante Golias, e como sinal dessa aliança, Jonatas presenteou Davi com sua própria capa de príncipe e sua armadura, conforme narrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 18. Quando a rivalidade entre Saul e Davi se intensificou, Jonatas assumiu o papel de mediador. Mesmo sob a pressão de seu pai para trair seu melhor amigo, ele permaneceu leal e foi o responsável por alertar Davi de que a fúria de Saul não diminuiria, garantindo que ele pudesse escapar. O mais notável foi o reconhecimento de Jonatas de que Davi era o escolhido pelo Eterno para governar Israel. Mesmo sendo o herdeiro legítimo do trono por direito de primogenitura, Jonatas não demonstrou inveja ou resistência, mas sim uma lealdade genuína. A amizade entre eles era desprovida de interesses egoístas, baseada na confiança e no respeito mútuo. A Torá relata que Jonatas foi ao encontro de Davi no bosque, encorajando-o ao afirmar:
Não temas, pois a mão de meu pai Saul não te alcançará. Tu reinarás sobre Israel, e eu estarei ao teu lado. Jonatas sabia que até mesmo Saul reconhecia que Davi estava destinado a governar Israel. Assim, os dois renovaram o pacto de amizade e fidelidade perante o Eterno. Davi permaneceu no bosque, enquanto Jonatas retornou para sua casa. Naquele momento, reafirmaram seu compromisso de proteger a descendência um do outro, e Jonatas expressou o desejo de ser o braço direito de Davi quando ele assumisse o trono. No entanto, esse desejo jamais se concretizou, pois Jonatas encontrou seu fim ao lado de seu pai e irmãos na desastrosa batalha contra os filisteus, descrita no capítulo 31 do primeiro livro de Samuel. O relato das Escrituras descreve que os filisteus atacaram Israel, forçando o exército israelita a fugir e deixando muitos mortos na região montanhosa de Gilboa. Entre as baixas estavam Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. Após a morte do rei e de seus filhos, os filisteus expuseram seus corpos nos muros de Bet-Sean como um sinal de humilhação. Contudo, os habitantes de Jabes-Gileade resgataram os corpos e os sepultaram debaixo de um arvoredo naquela região, prestando-lhes uma última homenagem. Ao receber a notícia da morte de Jonatas e Saul, Davi foi tomado por uma profunda tristeza e expressou seu lamento em uma tocante elegia, conforme registrado no primeiro capítulo do segundo livro de Samuel. Posteriormente, Davi fez questão de honrar a aliança que havia firmado com Jonatas, acolhendo Mefibosete, seu filho, e garantindo-lhe um lugar de honra na corte de Israel. Se você achou interessante conhecer mais sobre a história de Jonatas na Torá, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Se deseja aprofundar seu entendimento sobre a palavra do Eterno de forma clara e organizada, continue acompanhando nossos conteúdos.